Explode, nação! Mais 3 assinaturas de contrato com o Flamengo. Lateral de saída, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou também comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra, nessa terça-feira, 6h30, 7 horas, 8 horas, aí, soltando esse vídeo da tarde barra noite. Hoje o Flamengo homenageou o maior jornalista esportivo brasileiro de todos os tempos. Segundo a nota que o Flamengo soltou, Mário Filho foi fundamental para que o Maracanã fosse construído na região onde se localiza. Além de dar o nome ao estádio mais famoso do mundo, o jornalista também foi o organizador do primeiro desfile competitivo de escola de samba no Rio de Janeiro em 1932 e um dos idealizadores do torneio Rio-São Paulo. Palavra difícil, hein? Sua contribuição para que o futebol se tornasse uma paixão nacional levou seu irmão Nelson Rodrigues a apelidar de o criador de multidões. Obrigado por tudo, escreveu o Flamengo através das redes sociais. Mário Filho que dá nome ao estádio do Maracanã. Pessoal, segundo o GE. Globo, o técnico italiano Carlo Ancelotti deu algumas pistas do time titular da seleção brasileira para enfrentar o Equador em Guayaquil. Não vai ser em Quito não, hein, minha galera? No treino da última terça-feira, o treinador italiano distribuiu coletes para alguns atletas. Ao todo, 11 atletas de linha ficaram sem colete e foram cotados para começar entre os titulares. Dentre esses estão Danilo, lateral direito e zagueiro do Flamengo, e Alexandro, lateral esquerdo, que também pode atuar ali na zaga do Flamengo. Os 11 atletas de linha ficaram sem colete e estão cotados para o time titular. São Wanderson, Danilo, Marquinhos, Alexandro, Alexandro é o zagueiro do Lille, tá, pessoal? Que eu tô falando, que atua lá pelo Lille, que fala que adora o Flamengo, que quer voltar um dia pro Flamengo. Ele é cria das categorias de base do Flamengo. Bastante desconhecido, eu não lembrava até desse jogador que o Flamengo revelou, tá? Mas parabéns a ele aí por ser rubro-negro. Daí na lateral esquerda, Alexandro, aí o nosso lateral esquerdo, Casemiro, Andrés Pereira, Andrei Santos, Estevão, Vinícius Júnior e Richarlison, pessoal. Essa é a provável escalação do Flamengo, da seleção brasileira, e que deve contar com 2 jogadores titulares do Flamengo. Quem sabe aí até uma entrada no segundo tempo do Léo Ortiz, do Gerson, enfim, né, dessa galera que também do Wesley, que está convocada na seleção, que estão lá na seleção brasileira. A grande dúvida nesse time é no esquema tático, se vai sair com uma linha de 3 zagueiros ou uma linha de 4, pessoal. Vamos ver como é que vai ficar esta situação, beleza? A Conmebol definiu as datas dos jogos entre Flamengo e Internacional pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Serão em 2 quartas-feiras, torcedor. Pois é, o confronto de ida está marcado para acontecer no dia 13 de agosto, uma quarta-feira, às 9h30 da noite, no estádio do Maracanã, beleza? Provavelmente vai ser transmissão da Globo, mas a Pedrão HN TV estará lá presente para fazer essa transmissão para você também, torcedor rubro-negro. E também na volta, dia 20, às 9h30 da noite, teremos o confronto no estádio do Beira-Rio, no gigante da Beira-Rio, que vai se calar novamente, porque o Flamengo vai passar de fase também numa quarta-feira, dia 20 de agosto. Então já está definido. Eu gosto dessa parte da Conmebol, porque eles definem rápido, e aí você vai lá, compra a sua passagem para fazer a cobertura, até pega ali uma promoção, paga mais barato. É bem bacana também nesse sentido. E aí, meus amigos, o que eu gostaria de falar também é que, em relação a ter confirmado essas datas,
confirmou também a trilogia Flamengo Internacional, porque no dia 13 tem um jogo de ida no Maracanã, pela Libertadores. No dia 17 tem um jogo no Beira-Rio, né, pelo Campeonato Brasileiro contra o Internacional. E no dia 20 tem um jogo no Beira-Rio de novo, às 9h30 da noite, aí pelo Campeonato da Copa Libertadores da América. Então serão 3 Flamengo Internacional seguidos aí, né, que teremos desse confronto. Que o Flamengo vença os 3, ou então ganha 2, empata 1, empata lá no Beira-Rio, ganha no Maracanã, enfim. Vamos torcer para que o Flamengo realmente conquiste essa fase, essa vaga nas quartas de final, o que, na minha opinião, é um caminho mais tranquilo do lado que da chave que o Flamengo está, em relação ao outro lado da chave, que está concentrado lá, Botafogo, River Plate, Palmeiras, São Paulo. É um lado um pouco mais pesado, beleza? Rafael Sobis vê imprensa forçando o Flamengo. Se não fosse o Rossi, eles nem se classificavam, falou o atacante ex-internacional. E, em participação no programa 4D TV no YouTube, o ex-jogador elogiou o peso do confronto e minimizou o favoritismo rubro-negro. E ele falou o seguinte: o Inter acabou de jogar com o Flamengo, o jogo terminou empatado, pelo amor de Deus. Se tem uma partida em que menos tem favorito, em que o time menos favorito pode surpreender, é o mata-mata. Eu achei maravilhoso. Quando um time enfrenta outro grande time, a expectativa é alta. Vocês acham que a Libertadores vai ser fácil? Pelo amor de Deus. O Inter já veio de um grupo complicado e vocês acham que o Flamengo não está ciente disso? O Inter estava em um grupo com 3 campeões de Libertadores. Se não fosse o Rossi, o Flamengo nem estaria nas oitavas de final da Libertadores. De certa forma, e tá certo. Até me dói admitir isso, porque o Rossi ele fez uma grande... Apesar de que eu acho que estaria impedido, e a bola bateu na mão do jogador do Deportivo Táchira, e aí viveríamos momentos de passageiro da agonia, esperando eternamente o VAR anular ou não anular aquele gol. Tá? Entretanto, meus amigos, eu acho que o Internacional se deu mal. Porque o que o Sobis ele não leva em consideração é que me espanta, porque ele ganhou a Libertadores, ele já jogou, já foi eliminado pelo Flamengo em Libertadores, é que a fase de grupos é uma. O mata-mata, ainda mais que nesse ano teremos esse Super Mundial, o mata-mata vai ser só lá em agosto. Tem julho na frente, tem o mês de junho inteiro pela frente, tem julho, aí chegaremos em agosto. Eu acho que ele ignora esse fato, e o fato de que o Flamengo vai com a mão pesada na janela de transferência. Tá vindo Jorginho, vai vir fulano, vai vir ciclano, vai encorpar o time, os atletas lesionados devem se recuperar até lá. Torcer para que ninguém se lesione nesse Super Mundial aí, nem nas partidas anteriores a esse confronto da Libertadores no Campeonato Brasileiro. Então acho que ele ignora isso. Acho que é isso. Por isso que a galera lá do Inter tá preocupada. Entretanto, meus amigos, é mata-mata. Realmente. No ponto corrido, eu tenho absoluta certeza que o Flamengo vai terminar à frente do Internacional Campeonato Brasileiro. Agora, no mata-mata, meu amigo, se você joga primeiro em casa, não faz um jogo bom, ganha nem que seja por 1-0, digamos assim, você no outro jogo já vai com uma situação complicada. Né? Perdeu a primeira em casa, nem pensar. Isso aí tem que ser inadmissível. Porque se você perde a primeira em casa, para mim a chance de eliminação ela sobe para uns 95%. Tá? Bom, mas vai dar tudo certo para o nosso Flamengo. Sem nenhuma desconvocação. Tudo que aconteceu na seleção brasileira sub-20, o Flamengo teve 5 jogadores convocados para a seleção brasileira sub-20 para jogar
realizar 3 amistosos, né, no Cairo, capital do Egito. Além de jogar com a seleção do Egito, o Brasil vai jogar contra a Arábia Saudita e também contra a Coreia do Sul. Brasil não, Flamengo Sub-20, tá? E aí, naturalmente, esses atletas, não sei como é que o Flamengo vai fazer, mas vai estar rolando o Mundial lá. Vai mandar um avião para trazer a galera. E quem são esses atletas? É o menino, o goleiro Iago, né? Da categoria de base do Flamengo, né? Aí daí você tem o Lucão, daí você tem João Vitor, daí você tem Ryan, daí você tem o Matheus Gonçalves, que correm o risco aí de ficar fora do Mundial de Clubes. A ver, né? Bom, vamos tirar aqui o óculos aqui, né? Apesar da letra estar miúda aqui na pauta, mas acho que vai dar para ler aqui. E botar o óculos da treta novamente. Essa semana o óculos da treta está sendo ativo direto. Mas o que acontece? O Francisco Egas, que não tem pregas, vou falar, se quiser, já falei mesmo. Presidente da Federação Equatoriana de Futebol rebate o Flamengo sobre a nota emitida após a convocação de Gonçalo Plata. E ele fala o seguinte: em todos os momentos mantivemos contato constante com o Flamengo. O BKSS, técnico do Equador, visitou o Plata recentemente no Brasil e conversou com o clube. Tudo o que fizemos em relação ao Gonçalo foi com conhecimento dos dirigentes do Flamengo. Eles têm o Mundial de Clubes. Nesse sentido, para eles era melhor que o jogador não viesse, que ele ficasse lá na recuperação. No entanto, como é um torneio da FIFA, temos nossas prioridades, que são trazer o jogador e garantir a sua condição física. Pode ter certeza que não correremos risco com ele. Uma pinóia! Ele tá jogando no Flamengo, ô seu paspalhão? Ele tá desnutrido de inteligência? Para eu não falar outra coisa que eu queria falar. Não é burro, não, porque para mim não é desnutrido de inteligência. Isso aqui, essa declaração é uma declaração desonesta do senhor. Tá? Desonesta, porque o senhor não é burro. Ele tá jogando com a camisa do Flamengo? Não tá. Então, agora eu já sei. Pintou na cabeça do presidente do Equador. Eles não estão colocando o Plata para jogar porque sabem que tem um Mundial. Então, logo, eles não estão botando... Que raciocínio imbecil, para não dizer desonesto, leviano. Aí o Flamengo vai sacrificar os jogos que tem aqui pelo Brasileiro para tirar o jogador, para não ir para a seleção porque tem o Mundial. Não faz o menor sentido. E vocês mandaram médicos lá do Equador fazer uma manipulação no joelho do Gonçalo Plata na casa dele, sem o conhecimento do Flamengo. Além de tudo isso, você é mentiroso. Você é mentiroso. É isso que você é. E se acontecer alguma coisa com Plata, que recaia sobre a Federação Equatoriana de Futebol a responsabilidade do salário dele. Mas a principal culpada disso tudo é a dona FIFA, que abre as pernas para as seleções e que os clubes que se danem. Sendo que quem revela jogador é o clube. Quem paga jogador é o clube. Se não existissem os clubes, as seleções não seriam porcaria nenhuma. Para mim, acabava essa patifaria toda de seleção, só tinha Copa do Mundo. Tô falando sério. Para mim não tinha eliminatório. Ué, mas quem vai jogar a Copa? Já que eles querem aumentar de 32 para 48, põe logo todos os times do mundo, faz uma grande Copa do Mundo e que se dane o resto, entendeu? Mas não, tem que ganhar dinheiro, tem que ter jogo de seleção pra burro, entendeu? Ai, cara, seleção é sem graça pra cacete. Quero que se lasque seleção, pra ser bem sincero. Bom, BAP concedeu entrevista à revista Forbes e falou sobre as prioridades do Flamengo na temporada. Por conta do longo calendário, o presidente do clube rubro-negro deixou claro que o Mundial e a Copa do Brasil são segundo plano. E o BAP falou:
A prioridade é o Brasileirão e a Libertadores. Não vejo como o Mundial de Clubes pode competir com essas competições. O Flamengo pode disputar até 81 jogos neste ano. É muita coisa. Você precisa ter um elenco maior, um cuidado médico diferente, uma preparação distinta, entre outras coisas. É mais complicado do que em outros países e eu não acredito que isso seja sustentável. Estou com o presidente do Flamengo, deixou bem claro que a prioridade do Flamengo é o Brasileiro e a Libertadores. A Copa do Brasil vai ficar em segundo plano. Que isso, Pedrão? Mas nós pegamos o Atlético Mineiro, dá para o Flamengo fazer 2 bons jogos com o Atlético Mineiro, jogando com uma equipe, não precisa ser todo mundo reserva, mas alternativo. Não dá. Dá para ganhar as 3 competições? Dá. Dá para o Flamengo ser o primeiro verdadeiro tríplice campeão a tríplice coroa? Dá. Mas vai ter que mexer o elenco. Não dá para botar o mesmo jogador todo jogo. Não dá. Não adianta chorar, não adianta, não dá. Bota isso na tua cabeça. Aí cabe ao Flamengo fazer uma boa janela, contratar bons jogadores para consiga rodar o elenco. Isso aí não tem respaldo nem no Jorge Jesus. Ah, mas no Jorge Jesus... Isso aí não tem respaldo lá porque ele caiu na Copa do Brasil. Tá? Nas quartas, não foi nas oitavas, mas caiu. E ele continuou, no caso o BAP. Provavelmente o Flamengo é o maior em termos de receita da América Latina e de longe o número 1 do Brasil. Esse ano a receita provavelmente será de 1,5 bilhão de reais, o que equivale a aproximadamente 270 a 280 milhões de dólares. A dívida total ficará entre 25 a 30 milhões de dólares. A dívida está praticamente sob controle. Portanto, do ponto de vista de liquidez, temos 6 ou 7 meses em termos de caixa. Portanto, do ponto de vista financeiro, estamos em uma posição forte. Entrevista a Forbes, falou o BAP, tá? Nesse sentido, beleza? Lateral de saída no final do ano? Pois é, segundo informações e apurações do GE. Globo, o Flamengo deve negociar um dos seus laterais esquerdos no final do ano, após o retorno do uruguaio Matias Vinha. O clube conta também com Ayrton Lucas e Alexandro na posição. Com 3 à disposição, um ficará até mesmo de fora dos treinamentos, tornando uma movimentação quase que inevitável. Para tomar a decisão de quem fica e quem sai, o mais querido deve observar a evolução de Vinha, que agrada à comissão técnica, pessoal. Então, o Alexandre que não dá para ir embora. De jeito nenhum. Aí vocês decidem entre o Vinha e o Ayrton Lucas, e o que é difícil, porque o Ayrton Lucas fez gol contra o Palmeiras, vai ter que ver. Jorginho chega à cidade do Rio de Janeiro nessa sexta-feira para fazer exames e assinar com o Mengão. O meio-campista vai reforçar a equipe na Copa do Mundo de Clubes, aponta o GE. Globo. Para isso, ele terá que abrir mão de aproximadamente 500 mil libras, que dá aí 3 milhões e 800 mil reais na cotação atual. O documento será assinado em breve, minha galera. Entre salários e luvas, estima-se que o valor total em 3 anos fique na casa dos 13 milhões de euros, 84 milhões de reais, livres de impostos para o jogador ítalo-brasileiro, que no caso é o Jorginho. E além de Jorginho, o Flamengo vai ao mercado para fazer mais 3 contratações. E nessa pauta temos Pedro do Zenit, temos entre o Flamengo que é um ponta esquerda, o camisa 10, que é um ponta direita, para além do volante, que no caso é o Jorginho, que já está chegando. Então essas 3 assinaturas de contrato estão certas, irão acontecer. Você que está aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.